já tinha jogado Shin Megami Tensei 5 aqui no Nintendo Switch antes dessa edição Vengeance. Lá em 2021, fiz uns 2 finais e somei cerca de 140 ou 160 horas. Então, ao jogar essa nova edição, eu esperava algumas inclusões aqui e outras ali, mas não esperava tanta mudança assim como as que a Atlus fez por aqui, pois eu fui do início ao fim na nova campanha Vengeance, levei umas 60 horas e posso te afirmar, esse é o melhor Shin Megami Tensei para se jogar atualmente, na minha opinião. Mas para isso, vou precisar conversar contigo alguns pontos que são sua nova história adicionada nessa edição, suas adições de qualidade de gameplay e como esse JRPG continua relevante com a edição Vengeance, diante de outros jogos similares, pois a Atlus fez questão de cobrar o preço cheio de lançamento num jogo que muitos pensam que é o resto de ontem na geladeira. Mas não se preocupe, vou ser objetivo e direto ao ponto, vamos lá! Se você caiu de paraquedas aqui e nunca jogou Shin Megami Tensei e ficou interessado nessa versão, deixa eu te explicar o básico. Nesse jogo, você assume o papel de um estudante japonês que é levado ao mundo espiritual, onde demônios, que na cultura oriental é um termo para todos os seres espirituais, incluindo anjos, seres mitológicos, deuses gregos e tantos outros, te atacam e você é salvo por um ser que se funde a você, te levando por uma trama madura, exploração em mapas que são labirintos a céu aberto e cheia de combates por turnos, onde você precisa descobrir fraquezas, elaborar estratégias e até mesmo recrutar outros demônios que podemos chamar de monstros para o seu time, onde o jogo não terá piedade de jogadores descuidados e nem mesmo vai segurar na sua mão para te ajudar, pois tudo que você precisará será explicado. Mas Shin Megami Tensei não é para todos, principalmente os jogadores de jogos por turnos com monstrinhos fofinhos, que foram mal acostumados por outros jogos, onde tanto faz e tanto fez qual monstro você recruta para o seu time. Aqui, o combate é desafiador, estratégico e possui um sistema incrível de recompensas e penalidades no uso das fraquezas e defesas. Enfim, diferente da série Persona, o foco aqui é nos combates e enredo maduro. Mesmo você sendo um estudante, não viverá a rotina escolar, pois você estará mais preocupado com o fim do mundo. Mas agora, podemos voltar a falar dessa edição Vengeance. A Atlus gosta de fazer edições novas em vez de lançar pacotes de DLC. Ela fez isso em Persona 5 para a versão Royal, onde adicionou novos personagens na trama e um novo enredo no final, mas exigiu algumas etapas, pois você poderia jogar Persona 5 Royal e perder a parte Royal. Mas aqui, em Shin Megami Tensei 5 Vengeance, a rota de vingança é escolhida no começo do jogo e você não tem como errar essa rota, pois ela tira algumas liberdades de escolha que você tinha na rota anterior, que é a rota da criação, que inclusive continua por aqui, mas essa nova rota adiciona um final novo e tem um roteiro fechado do início ao fim, algo que poderia ser ruim se não fosse o fato dessa rota ser incrível. Pois aqui temos chefes adicionais que ficam durante toda a história ali desafiando, temos diálogos que parecem preencher as lacunas que o jogo base tinha e novas fases no meio do gameplay, usando os elementos do Shin Megami Tensei 5 base como ponto de partida para fazer uma nova história no meio, pois o começo e o final vão lhe parecer familiar, mesmo com um desfecho diferente. O que a Atlus fez aqui está de parabéns, só não sei se vale o preço cheio de um jogo novo, principalmente para quem já tinha um jogo base anterior, mas isso vamos conversar mais para frente. As adições de melhorias de gameplay são muito bem-vindas. Agora, temos como salvar a qualquer momento, não somente nos pontos específicos do mapa, tornando seu gameplay mais prático. Mesmo eu lhe falando que ele é um jogo desafiador, a Atlus fez uma DLC para um modo fácil chamado Segurança, onde facilita o jogo para quem deseja. Agora nós temos a batalha rápida com o uso dos poderes, algo que antes estava limitado a ataques físicos básicos somente, tornando seu treino menos cansativo. Temos habilidades passivas em todos os monstros do jogo, adicionando uma nova camada de estratégia e as legendas em português do Brasil, que essas são excelentes, principalmente se tratando de um jogo longo e cheio de diálogos onde nem todas as missões são marcadas na tela, pois exigem que você leia o diálogo com os monstros e cumpra determinados objetivos, sendo que essas são somente algumas adições. A Atlus fez questão de fazer um vídeo mostrando tudo que mudou da edição anterior para essa nova, então qualidade de gameplay foi levado a sério aqui, mas e o preço? A dona Atlus adicionou muita coisa nova, além de trazer essa edição para vários consoles, mas cobrar o preço cheio por aqui no Nintendo Switch doeu no bolso e tenho que admitir. Então, o valor de R$ 299 na edição base, ou ainda pagar R$ 349 na edição
completa, mesmo falando de um jogo no relançamento, é difícil de recomendar agora. Ainda mais falando de Shin Megami Tensei, que não fez tanto sucesso quanto seu spin-off Persona por aqui no ocidente. Então, falar de custo-benefício por aqui é complexo, pois eu mesmo gastei uns R$ 349, mas foi nessa edição Steelbook, que é linda por sinal, mas não pagaria o mesmo valor na edição completa digital, que aqui adicionam os 2 monstros novos e alguns mimos que para os fãs da série até estraga a jogatina, pois quanto mais difícil, mais divertido fica para nós. Então, comprar e jogar Shin Megami Tensei V Vengeance agora exige que você responda a si mesmo se você quer muito jogar um JRPG por turnos, todo em português do Brasil, desafiador, repleto de monstros recrutáveis, fases bem elaboradas e melhorias no gameplay pelo preço de um outro lançamento. E, se não se importar com as legendas brasileiras, quem sabe comprar uma mídia física do Shin Megami Tensei V por menos da metade do valor não seria uma boa? Enfim, eu gosto muito desse jogo desde 2021, mas você precisa colocar na balança e considerar o seu bolso. E antes que eu esqueça, a versão de Nintendo Switch tem quedas de FPS, principalmente nos mapas novos, onde torna a exploração mais chata, já que você precisa destrinchar o quebra-cabeça do mapa com um cansaço visual, além de resoluções menores em algumas áreas, como se o jogo estivesse com a resolução dinâmica, mas eu não tenho como conferir isso. Mas fora esses pontos, o jogo está rodando sem telas pretas, sem problema de save, outras coisas chatas do tipo, inclusive o FPS durante as batalhas está certinho, sendo a versão de Switch excelente para um jogo desse tipo, onde você passará centenas de horas e a portabilidade do videogame irá lhe somar mais horas ainda. Para não alongar essa análise, eu quero saber a sua opinião. Shin Megami Tensei V Vengeance é ou não para você? Faz sentido pagar o preço cheio dessa versão para o seu Nintendo Switch? Deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui comigo, vou lhe dar uma dica extra. Aguarda um pouco antes de comprar esse jogo. O Shin Megami Tensei V atingiu ótimos valores promocionais, seja na versão digital ou nas mídias físicas aqui no Brasil. Então acredito que daqui a alguns meses veremos o mesmo nessa edição Vengeance. Do mais, te deixei passando na tela outros 2 vídeos aqui do canal. Se algum deles for legal para você, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais!